Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Tip Top. Mazak Engenharia. No comando, Bruno Mendonça, jornalista e empreendedor, CEO da Target Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV, editor de revistas e livros de negócios e fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum, ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Marcados pelo Sucesso aqui na Record News, direto para todo o Brasil. Hoje o nosso convidado é Jefferson Vendrameto, sócio e diretor de negócios do Sebrae. Muito prazer, Jefferson, por ter aceito o nosso convite, por ter se deslocado e vindo até a Livraria da Vila, aqui no Shopping Parque Maia, onde nós gravamos o programa Marcados pelo Sucesso. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente contar um pouquinho da nossa história, né? E um programa assim que tem uma repercussão muito grande em todo o país. É uma satisfação muito grande a gente poder participar de tudo isso daqui. Maravilha. Vamos contar um pouco da história, então, do Sebrae? Vamos embora. Primeiro, o que significa Sebrae? Sebrae é uma sigla que representa Centro Brasileiro de Cursos. É uma marca que vem aí desde 94, né, em todo o Brasil, e ele tem a responsabilidade de trabalhar com o público de idades de 11 até 60, 80 anos, né, que a gente tem aluno para isso, né, de cursos variados aí dentro da nossa grade. Agora, você é sócio hoje do Wilson, né, do Wilson Justino. Conta um pouco para a gente como é que começou esse sonho do Wilson lá atrás e depois, mais para frente, como é que você se juntou a esse sonho e se tornou sócio desse grande empreendimento? Perfeito. O Wilson ele já vem de uma história há muito tempo, já desde 1984, na época que computador era aquela telinha verde, assim, que só tem alguns teclados, né? Então ele veio dessa época, de várias empresas que ele trabalhava. Ele iniciou na área de escolas, sendo captador, vendedor de produtos e cursos, né? E aí, num determinado momento, ele falou assim que ele queria montar um negócio dele. E ele foi para Ourinhos. E lá ele utilizou a cidade como a sede do Sebrae, que na época era Centro Brasileiro de Computação, não era Centro Brasileiro de Cursos. E ele teve uma ideia muito interessante, porque na época só existia escolas de informática. Então ele levou essa ideologia de cursos profissionalizantes. Então ele teve uma ideia de criar um curso de contabilidade e secretariado informatizado, onde você tinha a aplicabilidade da informática junto com o conteúdo de contabilidade e secretariado. E ele começou assim em 94. Agora, uma curiosidade, ele dominava o assunto informática, não? Ele conhecia porque ele chegou até a dar aula em algumas escolas que existiam na época, né? Mas ele tem muito mais essa força do empreendedorismo do que exatamente o conhecedor como especialista, né? Sim. Então ele sabia a dinâmica de uma escola, sabia o que era necessário para ele poder atuar dentro de uma escola, né? Isso fez com que ele tivesse uma ideia e, evidente, né, ele saindo e montando o negócio dele, ele poderia pegar as ideias que ele tinha e implementar no mercado. Agora, Jefferson, quanto tempo o Sebrae ficou em Ourinhos instalado, somente em Ourinhos, né? E quando que apareceu, acendeu aquela luz, deu aquele estalo no Wilson de trabalhar com franchise? Bom, então na verdade assim, é onde entra a minha história nessa relação. Eu fui o segundo professor na rede, né? A primeira foi a primeira professora hoje é minha esposa, então eu já utilizei ela como patrimônio histórico, né? Então ela iniciou dando aula lá no Sebrae de Ourinhos. E aí, num determinado momento, percebeu que tinha possibilidade de crescer o negócio dele. E tinha vários amigos que se interessaram para o Sebrae. E aí, nesse momento, ele falou assim, eu vou montar um negócio. Só que na época não era franquia, era licenciado. Ele utilizava a possibilidade das pessoas usarem a marca Sebrae, e já era daí Centro Brasileiro de Cursos, para expandir nas regiões, ali em São Paulo, de forma que ele pudesse desenvolver um trabalho com essas cidades. E eu, depois, dando aula, eu percebi que isso daí era interessante. Daí, em 98, nós saímos de Ourinhos e fomos para a cidade de Botucatu, que existe até hoje. Então, assim, a unidade de Botucatu existe há 20 anos, né? Vai fazer agora em março. Né? Então, a gente começou a expandir. Hoje, eu tenho 3 escolas, que é Jaú, Araraquara e Botucatu, com a minha esposa. Né? Então, nesse momento que ele percebeu, isso é possível de crescer.
né? E a primeira unidade que realmente saiu de Ourinhos, que ele foi de 95, ele abriu em 97 uma primeira unidade com o Rogério, que também hoje é nosso sócio, que na época era uma pessoa que morava em Ourinhos também, fazia faculdade, e aí ele falou assim, eu vou montar um Sebrae também. Então a primeira unidade estendida depois de Ourinhos foi Maringá, foi a cidade onde ele fez o trabalho lá. Agora, Jefferson, uma curiosidade é o seguinte, salvo engano, essa onda, essa moda, digamos, não digo, vou trocar a palavra, vamos trabalhar com tendência de se vender ou de se oferecer para o mercado cursos profissionalizantes, salvo engano, teve início nos anos 2000. E nós tivemos dois grandes players que se destacaram no Brasil nessa área, que foram Carlos Wizard Martins, com o Grupo Multi, e também o José Carlos Semenzato, que foi dono da Microlins, fundador, enfim, depois vendeu para o Wizard, etc. O que você está me contando aqui é que o Wilson, na verdade, foi um visionário, porque ainda no início da década de 90, ele já pensava em cursos profissionalizantes e já começou a implementar isso. De onde ele sentiu que isso poderia ser uma demanda a ser atendida? Percebia-se que, assim, primeiro que o investimento de uma escola na época era muito caro, porque você tinha investimento de máquinas, equipamentos, né? E a especialização, para ele percebia que os cursos que eram profissionalizantes atendiam um mercado de trabalho muito reduzido. Então, quando ele entrou no processo de profissionalizante, para poder ampliar um pouco mais a visão de tendência de empregabilidade, essa é a força muito maior que teve como o Sebrae, né? Tanto é que a gente leva esse DNA até hoje, né? E percebendo que tinha muito mais pessoas que precisariam ter uma especialização não só num produto tecnológico, vamos pensar assim, que seria a informática, mas também na área de desenvolvimento pessoal, que trabalha o ser humano. E esse é um dos DNAs que o Sebrae trabalha até hoje, né? Que é uma tendência que a gente leva. Então, você pode até ser um especialista num determinado momento, numa área ou numa profissão, mas o teu desenvolvimento humano ele é eterno. Então, assim, você permeia por profissões que são necessárias ao seu desenvolvimento pessoal sempre. Tá. Você falou, voltando à questão das franquias, você comentou que a expansão se deu primeiro, falando de outro estado, o Paraná. Hoje são 150 unidades em todos os estados brasileiros? Só no Acre, lá em cima, que não tem. Gente, vocês que estão assistindo a gente aí no Acre, pela Record News, em TV fechada e aberta, está aí uma boa oportunidade de negócio. Abrir um Sebrae aí no Acre. No né? Acre, E vocês têm a previsão para esse ano, o crescimento de quantas unidades vocês pretendem inaugurar esse ano? Hoje nós já temos para implantar 12 unidades. Esse é as unidades já implantadas, né? E a gente está fazendo um trabalho de um planejamento mais estratégico agora, porque a gente entende que a onda que representa a crise, né, vamos dizer essa palavra, né, essa onda ela passou. Então, graças a Deus, a gente consegue enxergar um horizonte um pouco mais à frente. Então, a gente está olhando para todo esse cenário novamente para fazer um plano de expansão mais arrojado, né, com novos produtos, com novos formatos e regiões diferentes que normalmente a gente não alcança. Bacana. Jefferson, eu vou pedir alguns minutos para você e te convidar, na verdade, para assistir um quadro que nós temos, que é o Papo Empreendedor. Quem apresenta é o nosso colega Lázaro do Carmo Júnior, que foi presidente da Jequiti e vice-presidente do Grupo Silvio Santos, e é um grande empreendedor brasileiro. Lázaro, é com você. Olá, eu sou Lázaro do Carmo e estou aqui para falar com vocês um pouquinho de um tema que está muito em voga. Aliás, ele sempre teve, mas atualmente ele é um tema que ele tem voltado muito, até porque os hábitos de consumo têm mudado. Comportamento do consumidor. Quem realmente manda na sua empresa? Seu consumidor final, seja de produto ou de serviço. E nos últimos anos, principalmente com o crescimento da base da pirâmide, esse consumo mudou muito de comportamento. A nossa chamada classe C, ela sabe o quanto custa o valor do dinheiro. Ela sabe da dificuldade de ganhar, então criou-se um público extremamente exigente com o produto. E as empresas cada vez mais têm de criar produtos e serviços a preço justo. Cada vez mais nós empresários temos que popularizar o luxo. A gente tem que fazer com que as pessoas criem identidade e valor aos produtos e serviços que a gente oferece. Então, o comportamento consumidor, para você que é empresário, que vende produto e serviço, cada vez mais tem que trabalhar com a pirâmide invertida. Quem manda na companhia
cada vez mais é o consumidor final, é a sua força de venda, é o seu departamento de marketing e, por último, você que é empresário, presidente, que está ali para dar somente suporte e direção. Se você quer ter uma companhia de sucesso e entender melhor a cabeça do seu consumidor final, vai para a rua. Tente desenvolver produtos que atendam aos desejos que nem mesmo o seu consumidor sabe que existe. Tente inovar no detalhe e fazer um pouquinho mais do que os outros já fazem. Tente descobrir aquele produto ou serviço que vai completar um portfólio que aquele consumidor já consome, que ele já usa no dia a dia. Esse é o segredo para entender melhor essa mudança que houve com a globalização, com a forma de comunicação. É você descobrir aquilo que o seu consumidor ainda não deseja. Eu sei que essa máxima ela é muito antiga, mas cada vez ela está mais em voga, porque cada vez mais o consumidor final ele tem acesso à informação, ele tem acesso a preço, ele tem acesso à qualidade e cada vez mais ele sabe quanto vale o dinheiro. Quer ter sucesso? Entenda melhor a cabeça do seu consumidor, seja sua empresa de produto ou serviço. Se você não sabe como fazer isso, procure ajuda. Tenho certeza que você vai ter mais sucesso no seu trabalho, com as suas vendas, com o seu resultado. Obrigado, Lázaro. Você sempre participando do programa, com colocações importantes, contribuindo para a formação dos empreendedores que nos assistem aqui no Marcados pelo Sucesso. Continuando a conversa com o Jefferson. Jefferson, fala um pouco para nós da gama de cursos que vocês oferecem para o mercado. Tá, então assim, hoje a gente trabalha com vários produtos, né? O nosso carro-chefe, como a gente fala, é um curso chamado de assistente administrativo completo, que ele representa praticamente quase 55% das vendas em toda a rede. Né? Ele é um curso mais amplo, que ele pega na faixa etária de 16 a 25 anos. Esse é o curso mais utilizado e mais procurado para as pessoas que estão buscando o primeiro emprego, para buscar uma profissionalização um pouco maior. Mas nós temos cursos na área de saúde, né, que um dos carros principais é o atendente de farmácia, que representa quase 40% dos produtos. E nós temos cursos na área de cuidador, logística, tem um curso de empreendedor completo, que é a busca de ser empreendedor nesse país aí que diz que o Brasil é empreendedor, mas precisa de uma educação um pouco mais profissional nessa linha, né? Tem o inglês, tem a área de informática, então assim, são vários cursos. Hoje são quantos no total? Tem mais de 40, né? Nossa, 40 tem mais de cursos. 40, mas a gente sempre se destaca aí nos pontos principais em torno de 6, 7 cursos que mais vende na rede. Me interessou falar sobre dois especificamente, que eu acho que estão na pauta do dia. O primeiro, cuidador de idosos. A gente está com a população brasileira envelhecendo, temos aí o grande problema que é essa questão da previdência também, enfim, plano de saúde, todo esse atendimento à pessoa mais idosa. E aí você, na verdade, está gerando mão de obra qualificada para isso, né? Isso é um curso novo, vocês sentiram um aumento de demanda mais recentemente por esse curso ou não? A gente percebe que não apenas para o cuidador de idoso, mas o nosso curso ele chama-se de cuidador porque dá a possibilidade de você trabalhar uma especialização para cuidar de crianças e uma especialização para você trabalhar com pessoas especiais. Né? Então aquela pessoa que é um cadeirante, que tem uma dificuldade de locomoção na cama, então não apenas o idoso, mas as pessoas que têm uma dificuldade de locomoção também. Então no curso ele aprende isso daí, aprende uma estrutura mais completa, aprende sobre anatomia humana. Então não é simplesmente cuidar da pessoa, então a anatomia humana, ele tem essa possibilidade de entender como funciona um corpo humano para ele poder dar uma assistência um pouco mais próxima, né? E é evidente que de todo esse contexto, um ponto que é principal quando a gente fala de desenvolvimento humano, né, dentro do curso, cara, você tem que fazer isso com amor. E essas pessoas, elas precisam muito mais disso. Então, levar isso, né, levar dentro de um curso uma metodologia que possa demonstrar amor, é difícil demais. Né? E a gente com essa intenção trazer para que um produto realmente faça isso, não apenas o conceito e a relação técnica do que tem que fazer com uma pessoa que está precisando, mas fazer isso com amor. Então o profissional ele tem que ser especial. Legal, bacana. Jefferson, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco e aí eu quero falar com você sobre esse curso de empreendedor. Eu sei que você aí de casa está interessado nesse assunto, nós vamos falar mais sobre ele depois do intervalo. Até daqui a pouco.
Meus amigos, minhas amigas, estou novamente com você. Você pergunta e Carlos Wizard responde. E a pergunta de hoje é a seguinte: como eu faço para lidar com a ansiedade nos negócios, nos lucros, na busca dos resultados? E é claro que essa pergunta veio de um jovem de 21 anos, Vitor. Meu amigo Vitor, eu quero compartilhar com você um pensamento que ele é comum entre todos os empreendedores. Empreendedor de sucesso, ele tem urgência nos resultados. Se o empreendedor não tiver urgência nos resultados, ele não tem o perfil para ser um empreendedor bem-sucedido. Então, se você com 21 anos já está empreendendo e tem essa ansiedade de obter resultados, parabéns, amigo, você está no rumo certo. Porém, nós temos que ter a capacidade de administrar esse sentimento de urgência, ansiedade, essa pressa constante que nós temos, porque o mesmo evento pode estar acontecendo com duas pessoas diferentes. Uma vai reagir de forma natural, de uma forma equilibrada, de uma forma racional. Ao passo que a segunda vai ficar desesperada, vai ficar desorientado, vai ficar perdido, sem saber o rumo, para qual rumo deve tomar. Então, Pedro, você que está agora começando sua carreira como empreendedor, minha dica para você: busque através da leitura fortalecer o seu lado emocional, busque através da participação de eventos, seminários, congressos, você interagir com outras pessoas que já passaram por esse processo de empreendedorismo. Enfim, o melhor, você deve também ter a capacidade de ter pessoas próximas a você com quem você possa interagir, você possa dialogar, conversar, porque muitas vezes você vai ter uma ideia, mas a ideia não vem pronta, ela vem fragmentada, é uma ideia parcial. Então, correlacionar, a você interagir com os seus pares, você acaba então deixando aquela ideia mais próxima da ideia ideal. Então, fica aí minha dica para você: não se desespere, você está no rumo certo. Mais importante que a velocidade é saber que você está bem direcionado. Voltamos com mais Marcados pelo Sucesso aqui na Record News para todo o Brasil. Conforme disse no início do primeiro bloco, hoje temos um convidado especial, Jefferson Vendrametto, sócio e diretor de negócios do Sebrae. E nós estávamos falando, antes do intervalo, Jefferson, sobre um curso que vocês têm, que é o curso de empreendedorismo. E eu tenho certeza que aquele telespectador ali está interessado nesse curso. Fala um pouco, o que vocês ensinam no curso de empreendedorismo? Na verdade, o porquê que ele existiu? Porque existe no Brasil uma estatística colocando que no seu primeiro ano de vida as empresas, elas quase 90% elas fecham. E para a gente era um incômodo muito grande as pessoas abrirem um negócio, e a gente sabe o que é abrir um negócio. E como nós temos franquia, dá-se a entender que a gente está nesse quadro. É evidente que o risco quando você tem uma franquia, ela é bem menor, né? Porque existe o know-how, existe a experiência, e isso nos incomodava muito. E aí, num determinado momento, a gente falou, vamos entrar nessa área de empreendedorismo para que as pessoas que forem montar um negócio, eles tenham a possibilidade de se profissionalizar nessa linha, né? Entender o que é um plano de negócio, entender exatamente do que é finanças, o que trabalha na área de marketing e ser empreendedor. Porque às vezes as pessoas confundem ser empreendedor por uma relação que nasce com isso, que tem experiência. Não, isso é estudo, isso é aprendizado. A vida é evidente que te leva algumas pancadas para que você possa aprender. Mas empreender é possível de você aprender a fazer isso, né? E a gente, com essas estatísticas, a gente falou, vamos preparar um curso, né? Fazer com que as pessoas que queiram empreender, elas tenham essa possibilidade de aprender isso, né? E mais, né, o processo de empreendedorismo não está apenas em montar um negócio, está dentro de você. Sim. E aí é você descobrir quem você é primeiro, descobrir o que você faz, até para depois você escolher qual é a profissão. Então o curso ele dá isso, ele te dá uma base de quem você é. Vocês estão sempre inovando, é por isso que vocês ganham tantos prêmios, daqui a pouco nós vamos falar disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade virtual, que literalmente é uma realidade hoje, né, gente? Fala pra gente um pouco de onde você vai aplicar essa técnica, em que curso você vai aplicar essa técnica lá no Sebrae. Esse processo de inovação ele vai passar por todos os nossos produtos, né? Mas nós iniciamos num curso, na verdade em 2 cursos, mas o principal é o atendente de farmácia,
que além da estrutura de processo de aprendizado em sala de aula, que a gente acredita que quando você tem alunos junto com o educador conduzindo um trabalho e você junto com colegas, você aprende muito mais. Então esse processo de educação híbrida a gente acredita muito. Mas a gente não pode desconsiderar a tecnologia. Então a realidade virtual dá a possibilidade de você fazer uma imersão no corpo humano. Então você vai aprender sistema respiratório, o sistema sanguíneo, e existe 8 a 10 módulos que você faz essa imersão no corpo humano, e aí você utiliza um óculos, que é o óculos do aluno, né, junto com o celular, e aí você faz uma imersão para você conhecer como funciona o sistema do corpo humano. Isso é inédito no Brasil? É inédito. Nós somos considerados a primeira empresa de cursos profissionalizantes que trabalha curso de realidade, com realidade virtual. Quanto fatura em média hoje uma unidade bem gerida? Tem unidades que faturam hoje até R$500 mil. R$500 mil. Com 2.500 alunos. Em grandes centros, acima de 600 mil habitantes. Não, informação importante, gente. Eles atendem hoje 2 milhões de alunos, é isso no Brasil? 2 milhões de alunos. 2 milhões de alunos. Você tem, é muita gente. É gente. É gente. É gente. E aí, mas a média está em torno de R$180 mil de faturamento. Essa é a média que a gente tem. E o tempo para payback do investimento realizado? De ponto de equilíbrio, você vai ter em torno de 8 a 10 meses, né? Mas tem franqueados, né? Como a gente fez uma matéria recentemente, uma pesquisa, de quase 85% dos nossos franqueados já querem ter mais uma unidade, né? E 30% quer ter uma, e outros querem ter mais do que uma, né? Por que isso daí? Porque existem franqueados que eles conseguem ter um ponto de equilíbrio em 4 meses. Mas ele conhece do negócio bem, entendeu? Sim. Bem trabalhado, né? Então ele tem um acompanhamento da franqueadora, mas ele já tem o seu know-how pela experiência de anos que ele tem como Sebrae. Mas o normal é em torno de 8 a 10 meses e o retorno do negócio em torno de 20 a 24 meses. Jefferson, o que vocês sentiram no período mais pesado da crise? Foi um período muito difícil para vocês, um período que, por conta do desemprego, as pessoas buscaram mais capacitação, isso aumentou de repente a demanda. Como é que foi esse período turbulento para vocês? Na verdade, o conhecimento e a vontade de aprender, ela sempre existiu. O que aconteceu nesse momento é que as pessoas eles tiveram um grau de dificuldade no crédito. Então, a dificuldade do pagar o curso, na verdade, fez com que eles tivessem por conta de criar prioridades. Não só aquela pessoa que perdeu o emprego, mas aquela família que ajudava o filho na sua renda para o curso, ele precisou destinar em outras coisas porque ele não tinha o crédito. Então, ao invés dele fazer o curso, ele precisava utilizar o cartão para fazer uma compra no supermercado. Então, a gente sentiu isso. O crédito, o desinteresse, ele nunca existiu de aprender, estudar e a conquistar, entendeu? Mas para nós foi algo rápido. Né? Mas nesse período que teve, vamos considerar de 2015 a 2017, a gente não deixou de crescer a empresa, não. Muito bom. Cresceu algo em torno de quantos por cento? 30%. 30%? Rapaz, vocês não deixou de crescer, esse é o ponto principal, entendeu? Só que a gente vinha num crescimento muito grande, mais robusto, então está estável, vamos dizer assim, né? Mas com esse planejamento de crescer em torno de 30% de novo esse ano. Jefferson, infelizmente o nosso tempo é limitado por enquanto. Logo, logo, eu já estou pleiteando a Record News aí, mas espaço para o programa Marcado pelo Sucesso. Merece. Ó, tá ouvindo aqui, pessoal? Merece. Precisamos aumentar o nosso tempo aqui na emissora. Infelizmente o tempo é escasso mesmo, eu quero agradecer demais. Torço para que vocês cresçam ainda mais esse ano. Deus abençoe o ano de vocês e essas 12 unidades, não é isso? Sim. Que elas venham trazer bastante resultados para vocês. Obrigado, parabéns pela tua história de sucesso e um abraço ao Wilson. Marcados pelo Sucesso está com as portas abertas para vocês. Eu mando um abraço para ele, sim. Quero agradecer a vocês a oportunidade e falar um pouquinho mais do que é o Sebrae para vocês. Maravilha. Gente, esse foi Jefferson Vendrameto, sócio e diretor de negócios do Sebrae. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais Marcados pelo Sucesso aqui na Record News. Forte abraço. Programa Marcados pelo Sucesso, uma realização Target Agência Produtora. Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Tip Top, Mazak Engenharia.